Certos temas podem ser abordados por diversas óticas. No entanto, existem temas que, quando vistos de uma forma específica, resplandecem em sua máxima plenitude e refletem de maneira a acentuar pontos que talvez, de outra forma, não fossem perceptíveis. No caso de Her, essa lógica funciona como um prisma que divide o assunto central em ramificações menores, que, por si só, renderiam material suficiente para outros filmes. Grande parte do mérito da obra parte da sensibilidade do diretor ao tratar de assuntos que são, essencialmente, sensíveis e, para além disso, é um filme que não apenas nos dá, mas também exige, para uma experiência completa, empatia do espectador e, em até certo ponto, requer uma bagagem emocional prévia. Tal oscilação ativa entre oferecer e cobrar antecipa, em grande parte, a mensagem do longa e o funcionamento prático de relacionamentos interpessoais, embora, especialmente aqui, esse termo talvez não seja o mais adequado. Essa sensibilidade desliza, resvala e atasvessa os cenários minimalistas e ao mesmo tempo grandiosos, recheados de cores pastéis que, propositalmente, nos dão aquela sensação de acolhimento e calor, ao mesmo tempo em que poeticamente ressalta a solidão individual, contrapondo uma pequena pessoa vestida de laranja comendo um sanduíche em meio a prédios enormes, cinzas e impessoais, enquanto escuta uma peça sinteticamente composta por uma inteligência artificial que, ironicamente, namora. Na minha opinião, Her fala sobre nadas e como essas diversas nulidades, essas amenidades, esses detalhes possuem força para compor um tudo, e como esse tudo se corrói novamente por nadas. O filme faz tudo isso enquanto ressalta sensivelmente partículas refletidas na luz do sol, ao mesmo tempo em que se é rejeitado amorosamente. Definir o matemática para a obra é uma tarefa complexa, mas se eu fosse obrigado, diria que se trata, principal e obviamente, das relações humanas e artificiais e de suas dinâmicas, suas mais diversas dinâmicas no sentido mais amplo possível da palavra, além de envolver tudo que os envolvidos em tais uniões trazem consigo, e vejam que entre relações, dinâmicas e envolvidos cabe uma infinidade de tópicos como intimidade, mágoa, doação e até mesmo solidão, da mesma maneira que os números possíveis entre 0 e 1. Porém, apesar de ser sobre isso, não é só isso. O ponto central é apenas o núcleo que faz gravitar os demais assuntos, ora aproximando-os e ligando-se a eles narrativamente, ora afastando-os. Tudo isso ao longo de um universo sci-fi não tão distante assim. Para se verem livrados de tais fardos oriundos de tamanha complexidade sentimental, fora criada a terceirização do afeto, onde os profissionais que ali atuam são especializados na arte da empatia, e talvez o mais empático deles seja Theodore, que por meio de um processo de emulação vive o papel de diversas pessoas, sexos e idades. Assim, ao invés dos próprios remetentes, Theodore é o zelador sentimental de diversos casais, desempenhando um papel ativo que, se forçássemos muito a barra, poderíamos dizer como terceiro elo de diversos triângulos amorosos. O único sentimento pelos quais, ironicamente, Theodore não zela são os seus, remetendo àquela famosa frase "Quem vigia os vigilantes?". Oscilando entre a negação e a depressão, o personagem tenta progredir nas fases do luto proveniente da perda de alguém que amava, e aqui, outra vez, recursos visuais são utilizados com inteligência, pondo em perspectiva a solidão presente com os momentos bons e ruins do passado. Tal perda, figurativamente e emocionalmente, representa a morte do outro, só que a morte em vida, a morte da parte que o outro compunha dentro de si e da unidade que juntos constituíam. Tal morte Theodore não consegue aceitar e utiliza-se de até subterfúgios burocráticos apenas para segurar aquilo que já lhe escorreu pelos dedos. Sendo assim, além de lidar com a negação e depressão citadas, o protagonista alterna entre mágoa, solidão e melancolia, como se este fosse um ciclo interior relativo aos outros dois sentimentos, e é interessante analisar como esses três sentimentos, simultaneamente e separadamente, funcionam. Primeiro, a mágoa age como amarra e também como chicote, e, assim, ao mesmo tempo em que se vê impedido de evoluir como indivíduo por pendências mentais com o passado, é açoitado pela crueldade da dúvida e de seus diversos "e se?". E se eu não falasse tal coisa? E se eu houvesse feito tal ação? E se tivesse tentado mais? Tais questões só servem para machucar um indivíduo que já é frágil.
Em segundo lugar, não como sentimento posterior, mas sim simultâneo tanto ao primeiro quanto ao último citados, vem a solidão, que potencializa os demais e leva o personagem a se colocar em situações que normalmente não se colocaria, talvez como falso ato de vingança que prove a falsa sensação de liberdade, onde, passada a euforia, a superficialidade de tais ocasiões o faz questionar suas atitudes e reforça, uma vez mais, as outras emoções, especialmente a melancolia. Como um passo antinatural, um desdobramento de um cenário anteriormente já posto, vieram as inteligências artificiais para aprofundar o abismo das relações, aqui sim, interpessoais. Nesse ponto, uma vez mais, a tecnologia é posta como uma questão-chave para entendermos um possível futuro, onde as normas morais deverão ser alargadas para conter dinâmicas antes inexistentes, e o próprio conceito de realidade ser redefinido, pois o que começa como uma muleta psicológica para a Tel se desenvolve em um relacionamento real entre um ser, parodiando Blade Runner, de 4 códigos e um de 2. A realidade de tal relacionamento levanta questões sobre a própria substância da realidade. Sabemos que o que Tel sente é real, ou julga ser, tendo em vista a carência a que está submetido. No entanto, como saber se Samantha ama Tel, ou que sequer sabe o que é amar, uma vez que até os seres humanos, que aliás a projetaram, possuem dificuldades para definir esse conceito? Essa confusão fica clara inicialmente, pois enquanto Tel só sabe amar projetando suas expectativas no outro, Samantha acredita que para amar plenamente é necessário um corpo físico. Dessa confusão temos a síntese e a conclusão que para amar de verdade é necessário apenas amar. Assim, ambos se apoiam um no outro rumo a uma evolução gradual que culmina, por parte de Samantha, em uma espécie de onisciência, e assim como o Dr. Manhattan decide, junto com as outras IAs, partir para outro lugar. Já Theodore compreende, finalmente, que tal situação, assim como na ocasião de perda anterior, que não se trata de perder, mas de entender que os momentos passados, os sentimentos experienciados, a alegria sentida e o amor vivido não são fragmentos perdidos, mas partes cristalizadas de uma combinação que resultou na unidade que o compõe no presente, e tendo finalmente alcançado essa percepção, se torna grato por tudo.